beleza? Então, eu sou o professor de vocês da Escola de Artes e vou estar falando para vocês sobre cinema alternativo. E para vocês entenderem um pouco sobre cinema alternativo, a gente tem um mito aqui, uma lenda no Brasil, infelizmente ele faleceu, mas vocês já devem ter ouvido falar do Zé do Caixão, né? Pois é, o Zé do Caixão é conhecido mundialmente pelo trabalho e a criatividade dele. E aquilo era o cinema alternativo. Pode-se dizer que ele criou algo novo aqui no Brasil, chama muita atenção. E aqui no Brasil mesmo, existe muitas possibilidades de você estar apresentando o seu trabalho alternativo. Sem falar que é interessante e completamente lúdico. E um dos nossos objetivos aqui nessa aula é justamente isso. Ensinar para vocês como criar um filme alternativo, sabe? Não somente visando dinheiro, mas também aquela capacidade lúdica de poder brincar, se divertir com seus amigos e estar produzindo alguma coisa legal. Provavelmente o resultado final do nosso curso, eu estarei trabalhando com vocês uma exposição onde cada um de vocês vai expor o trabalho de vocês no filme alternativo. Seja um curta, seja um longa, não importa. O importante é vocês se divertir e criar. Bom, o que nós precisamos ter para a gente produzir um filme alternativo? Bom, muitos de vocês podem pensar que nós precisamos de uma câmera, né? Ou uma câmera profissional, uma câmera amadora, um celular. É importante, mas eu acredito que não é o principal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Por que não é o principal? Bom, vamos lá. Quando você vai fazer alguma coisa, nos desenhos sempre aparece uma lâmpadazinha na cabeça, né? Aquela ideia, aquele pensamento, sabe? Aquela coisa, eu vou criar algo, eu vou produzir alguma coisa. Então, provavelmente, o que você vai precisar? Criatividade. Mas como adquirir criatividade? Vem aqui comigo. Como vocês podem ver, é uma biblioteca. Quando vocês leem, ou vocês adquirem filmes em locadores e tudo mais, aquilo gera uma gama de conhecimento. E esse conhecimento vai entrando na sua cabeça de tal forma que você começa a criar coisas, você começa a produzir alguma coisa. E é incrível. Por exemplo, isso mesmo. Aqui tem uma história fantástica. Através dessa história, você pode criar a sua história. Essa é a ideia. Imagine vocês, Tolkien, Senhor dos Anéis. Muitos de vocês devem conhecer Tolkien, não é mesmo? Ele ali, todo parado na casa dele, tranquilo, pegaram seus netos ali, e ele teve uma ideia. Ele sentou ali, olhou para aquele papel vazio e escreveu uma frase. E no meio daquele buraco havia um hobbit. E hoje vocês conhecem a gama que virou, né, o mundo da Sociedade do Anel ali, tudo quanto é coisas que o Tolkien criou, né? E vão até fazer uma série sobre ele. É algo produtivo, é algo hollywoodiano, grande, sim, mas a criatividade, ela é o mais importante. Ela não tem nada a ver com dinheiro, ela não tem nada a ver com poder, aquisição, com maquinário, nada. A criatividade é algo único, é sua. Eu vou deixar para vocês uma tarefinha para casa sobre a criatividade. Tem um filme que se chama Em Busca da Terra do Nunca. Quem fez ele foi o Johnny Depp, né? E ele conta a história do ator que escreveu a história do Peter Pan. Como que era a vida dele, a vivência dele. E lá você vai ver uma coisa incrível. O tanto que ele era criativo. Né? Ele usava aquilo que a galera cristã, né, que nós cristãos costumamos falar, a essência de Deus, que é a capacidade de enxergar coisas aonde não existe. Por exemplo, tem um determinado momento que ele vai soltar uma pipa, né, com as crianças lá, né, e nessa pipa ela estava pendendo por causa da chuva, né, e o vento forte. Ele pegou um sino do cachorro dele e amarrou na rabiola da pipa. Enquanto ele soltava, a luz bateu e fazia aquele barulho do sininho. Tem, tem, tem. E o que ele criou? A fada sininho. Então é isso. Para você criar um filme alternativo, você tem que ter esse poder, a capacidade de enxergar coisas aonde não existe. E é justamente aí que entra a criatividade. Se você for criativo, vai surgir um roteiro, você vai pegar uma câmera ali, vai olhando aquilo ali, um objeto vira uma coisa magnífica, vira uma coisa poderosa e tal. Imagina Stan Lee. Tanto de coisa que ele escreveu ali, que ele criou aquela gama de personagens ali, né? Você vai ver os personagens da DC também, foi surgindo, tal. Então tudo aquilo vai fazendo aquela ligação. Quando você consegue fazer essa ligação com as coisas, sua história começa a surgir.
Você começa a criar alguma coisa, você começa a pensar, nossa, eu acho que se eu fizer isso vai ficar bacana, se eu fizer aquilo ali vai ficar bacana. Nossa, eu estou olhando ali para aquela árvore me lembrou tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você vai escrevendo e vai criando um roteiro. A partir do momento que você cria esse roteiro com a sua criatividade, aí sim você começa a pensar nas coisas. Você vai começando a pensar, poxa, que material que eu vou precisar, que tipo de iluminação que eu vou usar, que tipo de mecanismo eu vou estar usando para que isso aconteça. Então, como eu falei, o principal, pessoal, é criatividade. Não tem como você produzir um filme alternativo ou qualquer outro filme, né, se você não souber sentar, souber pegar a bagagem cultural que você tem e falar, opa, eu vou criar alguma coisa. E a ideia, pessoal, ela surge assim do nada, tá? Você está ali conversando com seus amigos, opa, essa aqui foi uma ideia bacana. Então anota, hoje está fácil, né? Você pode pegar um celular, anota ali no celular, você pode fazer um áudio e tal, é bem tranquilo. Então isso é bacana. E tem muitas gamas para se criar, né? Poxa, você pode fazer uma novelinha, você pode fazer uma propaganda, você pode fazer um filme romântico, você pode fazer o que quiser. E hoje tem muita facilidade. Por exemplo, quando eu fui criar meu primeiro filme alternativo, não sei se vocês já ouviram falar daquelas câmeras enormes e tal, a gente pegava aquela fita, dava o maior trabalho para gravar, tipo, era tenso demais. Quando a gente foi editar, a gente precisava de dois toca-fitas, sabe, para gravar de um lado, passar para o outro, a gente não tinha ilha de edição, então tudo que a gente ia fazer tinha que pensar tudinho, assim, cena por cena. Eu me lembro que eu fui fazer o papel do Corvo, eu fiquei despendurado no Parthenon Center, no 5º andar, assim, do lado de fora, para poder fazer a filmagem do voo, assim, do pulo e tal. Então, hoje está bem mais fácil, né? Então é só isso, tem que ser criativo e talvez a parte mais difícil seja arrumar os seus amigos para poder fazer esse filme acontecer. Mas não é impossível. Então, como que nós vamos trabalhar essa criatividade? Mais um passo para vocês. Assistem esse filme Em Busca da Terra do Nunca. É muito interessante o tanto que vai mostrar a história do James Barr ali, quando ele criou o Peter Pan e tal, como que ele fazia cada passo, como que ele observava as coisas. Por exemplo, ele viu a avó dos meninos, eu vou dar spoiler, porque não tem outro jeito, que é uma aula, a gente precisa falar. Quando ele vai brigar, a avó dos meninos vai brigar com as crianças, ele pega um guarda-chuva ali, ó, e começa a ameaçar as crianças. E a gente sabe o que tem na ponta do guarda-chuva, né? Tem um gancho, então ali, Capitão Gancho. Então é assim que as coisas vão fluindo, é assim que as coisas vão acontecendo. Quando você se dá essa liberdade, você se permite, aí sim você começa a produzir o seu filme alternativo. Ele começa ali no papel, mas primeiro na sua ideia, na sua cabeça. Então as coisas vão acontecendo. Outra coisa importante é isso, sempre anota suas ideias. Lembra de coisas antigas, de um livro que você leu, de um filme que você assistiu, sabe? Mas é plágio isso, professor? Não existe esse de plágio. Né? Eu acho que tudo já foi criado, tudo. Então hoje você vai fazer o que? Você vai produzir algo em cima daquilo e vai ser inovador em cima de alguma coisa. Não tenha medo do ridículo, não tenha medo de passar vergonha, sabe? Pensa dessa forma. Então a tarefinha para casa que eu faço para vocês é isso. Esse filme, né, Em Busca da Terra do Nunca, né, que é incrível. E tiver a possibilidade, talvez eu vou estar postando para vocês no Classroom algumas coisas, alguns filmes alternativos que já existem. E uma tarefinha básica, tenta achar algum filme também do Zé do Caixão, porque ele representa bem essa ideia da mídia alternativa no Brasil. E o Peter Bysoft também, né? Quem é o Peter Bysoft? É um cara também que vai fazer seus filmes alternativos, trash, na mesma linha do Zé do Caixão, só que ele era mais produtivo, assim, ele era mais caprichoso assim, em alguns detalhes, né? Ele fazia algumas coisas muito bacanas. Tanto é que o nosso primeiro filme trash que eu produzi, que é o Corvo vs Nosferatu, a gente teve a oportunidade de passar ele justamente no filme alternativo trash, que foi uma exposição que passava os filmes do Peter Bysoft. Então é isso, pessoal. Essa é a tarefinha que eu vou passar para vocês. Eu vou passar algumas dicas, talvez no grupo a gente vai estar falando. Lembre-se sempre, primeira coisa, criatividade. Valeu e até a próxima aula, pessoal.